Olá, galera, tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa segunda aí, cheia de combinações de negócio, reorganizações societárias. Então, na última aula, nós falamos sobre a combinação de negócio de forma geral. Entendemos o que é fusão, o que é cisão, o que é incorporação, certo? Na aula de hoje, a gente vai focar nos procedimentos que nós desenvolvemos em cada uma dessas combinações de negócios, ou então nós chamamos de reorganização societária. Então, hoje nós vamos focar na fusão. O procedimento de fusão, ele é idêntico, algumas coisinhas mudam apenas, da incorporação. Então, na aula que vem, a gente vai ver quais são as diferenças. Vamos olhar só visando mesmo a fusão. E, na aula subsequente, nós vamos visualizar aí uma cisão, que é um pouco diferente das duas outras, que é a fusão e a incorporação. Beleza? Então, hoje nós vamos falar de procedimentos mais jurídicos. De que forma que acontece essa extinção, como que ficam os sócios dessas empresas. Se for uma empresa que foi fusionada, né? Duas empresas fusionadas para criar uma nova, que tinha ações na Bolsa de Valores, e que pequenos investidores como nós fizemos as compras. De que forma a gente perde essas ações? Como é que fica essa parte jurídica do negócio? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais os nossos procedimentos em fusão, tá bom? Vou compartilhar aí minha tela com vocês, mas é bem tranquilo, já adianto para vocês. Eu vi lá no nosso YouTube que o pessoal está comentando que está gostando desse assunto. Fico feliz porque é um assunto que eu gosto muito também, que é essa contabilidade mais avançada, mais estratégia, mais para mesmo impulsionar a empresa aí na competitividade daquilo que ela entrega ao mercado, vamos dizer assim. Então, hoje nós vamos ver fusão, uma visão de legislação, de papel de trabalho, ou seja, o que precisa ter para fazer uma fusão? Precisa ter alguns documentos específicos? Precisa, vamos ver quais. E a forma jurídica e o controle acionário, como que fica. Então, vamos voltar lá. A fusão é o caso em que duas empresas se juntam e transferem seus ativos e passivos para a constituição de uma terceira empresa, sendo que as duas anteriores desaparecem. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Então, vamos supor aqui que essa é uma fusão que vai acontecer, tá? Em alguns determinados lugares, a Fiat vai deixar de existir, então ela vai deixar de existir, e a Peugeot também. E o patrimônio, os ativos, os passivos e o patrimônio líquido dessas empresas vão constituir, vão dar vida a essa empresa aqui, Stellantis, que é uma nova empresa de carros aí, tá? Então, isso é deixar de existir duas empresas com o passivo e os ativos, ativos e passivos, patrimônio da Fiat, mais ativos e passivos e patrimônio da Peugeot, elas vão unir e criar a Stellantis. Mas acontece que a Fiat e a Peugeot, elas vão deixar de existir. Aí eu começo umas indagações para vocês. Mas e aí, como que ficam os sócios majoritários, acionistas majoritários da Peugeot e da Fiat? Como que fica o pequeno acionista que investiu em ações na Fiat ou na Peugeot? Quem vai ter o controle acionário? Quem vai ser o dono da Stellantis? Então, vamos discutir isso mais para frente, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, tá? Então, quando a gente fala de forma jurídica da empresa, o que a lei 6.404 de 76 fala para gente? Ela fala que, juridicamente, as sociedades fusionadas, elas deixam de existir, elas se tornam extintas. Então, ou seja, a Peugeot e a Fiat, elas não existem mais. Ela não tem mais CNPJ, elas não têm mais ações, elas não têm mais cotas. Elas podem ser elas estão dentro da Stellantis, mas o nome delas, o CNPJ delas, não existem mais. Juridicamente, elas deixam de existir. Então, isso significa que, no momento da fusão, as duas empresas, elas deixam de existir. Isso é, zera-se todas as contas da Peugeot e da Fiat e passa todos os saldos para a Stellantis, lá na demonstração contábil, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês mais uma fala. Trata-se da operação pela qual se unem duas ou mais empresas para formar uma nova sociedade, que é esse exemplo que eu dei aqui para vocês. Então, uniu a Peugeot e a Fiat, mas elas deixam de existir para que
aí entre no jogo, entre no mercado a Stellantis. Então, essa nova sociedade, ela vai suceder a Peugeot e a Fiat com todos os seus ativos e obrigações. Então, se eu fiquei devendo, se a Fiat e a Peugeot ficaram devendo para minha empresa, agora quem é responsável, quem detém, para quem foi sucedido essa dívida é a Stellantis. Então, eu vou cobrar dela. Tudo isso vai estar documentado no processo de fusão, tá? Que a gente vai ver mais para frente como funciona. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui no primeiro momento? É que, em relação à empresa Peugeot e a Fiat, elas deixam de existir, agora deixam existir a Stellantis. E ela sucede essas duas empresas em tudo. Então, ela sucede as ações dessas empresas, ela sucede os bens e as obrigações dessas empresas, bem como o patrimônio líquido foi para a Stellantis. Tá bom? Vamos continuar aí. Então, aqui eu trouxe o artigo 223 para vocês, que ele ainda fala um pouco sobre a forma jurídica das empresas. Então, prestem atenção aqui. Os sócios ou acionistas das sociedades incorporadas, fusionadas ou cindidas têm direito de receber diretamente da companhia emissora as ações que lhe couberem. Então, o que significa isso? Significa dizer que se eu sou sócia da Fiat e eu tenho acionista majoritária da Fiat e eu tenho 50% de ações ordinárias, que são aquelas que me dão direito a voto, que me dão direito de controlá-la, que eu me torno dona dela. Então, quando fundir a empresa, fusionar a empresa, eu vou ter 50% da Stella também, tá? Então, da Stellantis, desculpa. Stellantis também. Então, a mesma coisa vai acontecer com a da Peugeot. Se ele tem 30%, se ele tem 40%, se ele tem 50% das ações da Fiat, por exemplo, da Peugeot, então ele também vai ter direito. Prof, e agora, se ambos os acionistas majoritários tiverem 100% de cada empresa, como que fica? Aí eles vão ter que dividir o controle acionário, tá? Então, isso é uma coisa que eles vão fazer tudo antes. Eles vão falar o seguinte, ó, dono da Fiat e dono da Peugeot. Vai ser 50% das ações para cada um e nós vamos ter o controle acionário em conjunto. Ou pode ser que a Fiat venda mais ações para a Peugeot e a Peugeot inicie como a dona, né? Tipo, a acionista majoritária da nova empresa. Então, essas questões, vamos dizer assim, de controle acionário, isso é tudo decidido antes, tá? Mas, geralmente, quando duas empresas, se elas são fusionadas para nascer uma nova, geralmente as duas empresas elas têm controle acionário em conjunto. Então, cada uma tem 50% das ações ordinárias. Então, os sócios, eles têm direito a ter aquele mínimo de ações que eles tinham na outra empresa. Mas tem que pensar também que antes, nós tínhamos uma empresa, uma única empresa, que tinha lá, vamos dizer, 100 cotas de ações, 100 ações. E daí agora nós temos uma outra empresa do outro lado, que vai ser fusionada também, que tem mais 100. Então, vai ser proporcional. Se eu tinha 50 desses 100, eu vou ter a mesma coisa dos 200. Então, a mesma coisa não, desculpa. Eu vou ter 1/4 das 200 ações. Porque, tentem entender aqui. A Fiat tinha 100 ações. E a Peugeot mais 100 ações. Essas 200 ações, elas vão formar, 100 mais 100, vão formar a Stellantis. Agora, se o dono da Fiat, ele tinha 60% das 100 ações, ele vai ter a mesma proporção das 200. Só que ele vai ter 60 de 200 e o outro tinha 60, vai ter 60 de 200 também. Então, não vai ter mais 60 de 100, por exemplo. Então, não vai ser não é na mesma proporção, é na proporção que aumentou as ações. Então, como aumentou as ações, eles vão ter na proporção em que aumentou, porque uniu-se duas empresas. Estão entendendo? Nesse sentido. Mas eles têm direito a ter aquela quantidade de ações que eles tinham na empresa deles. Então, se tiver 60, eles vão ter 60. Aí depois, se eles resolverem juntos que eles vão comprar o resto das ações ordinárias, eles podem sim, porque os dois são sócios da empresa.
Os dois que estão dando vida à nova empresa, que é a Stellantis. Aí eles vão combinar lá em Assembleia Geral que eles que vão comprar, eles vão dividir as cotas aí, as ações, e vão comprar o que sobrou de ações ordinárias desta nova empresa. Então fica para eles, porque eles que vão ter o controle acionário. É eles, porque foram as duas empresas deles que criaram essa nova. Então eles passam a ser os sócios, eles passam a ser os acionistas dessa nova empresa que é a Stellantis. Beleza? Então, se eu sou acionista de uma empresa que será fusionada, eu tenho direito de na nova empresa ter o tanto de ações que eu tinha na empresa fusionada. Em caso da sociedade por cotas, o sócio também terá direito de ter suas cotas na nova sociedade, ou então ações se houverem mudanças jurídicas da empresa. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que se eu tenho uma empresa, vamos dizer que eu tenho uma empresa LTDA, tá? Uma limitada, normal, aí eu sou uma empresa de grande porte. E uma SA vem e fala para mim bem assim, ó, você tem um monte de material bom, você tem um monte de matéria-prima que eu preciso, e eu consigo desenvolver, eu tenho a fábrica, eu faço uma qualidade muito boa na fabricação do produto, que é a sua matéria-prima da vida, vamos dizer assim. Então, o que você acha da gente criar uma empresa nova? Fusionar as nossas e criar uma nova. Aí, o sócio da SA, da sociedade limitada vai falar, beleza, então vamos fusionar. Aí, tem que pensar que nós temos de um lado uma empresa de SA, que é totalmente diferente, uma empresa composta por ações. E do outro, nós temos uma sociedade, uma de cotas. Então, o que vai acontecer? Vai ter que decidir qual vai ser a forma jurídica da nova empresa. Aí, as ações que tinham nessa empresa vão se transformar as cotas que tinham na sociedade LTDA vão se transformar em ações na nova empresa, na nova sociedade. Então, isso é uma coisa que tem que cuidar, tem que entender. Podem ter duas formas? As duas empresas? Podem, mas tem que dar vida tem que decidir tudo antes de que forma que vai ser a nova empresa, tá? Qual vai ser a forma jurídica? Se vai ser uma sociedade limitada, se vai ser uma sociedade simples, se vai ser ou se vai ser, então, uma sociedade anônima, né? As SAs que a gente chama. Então, o sócio da LTDA, ele vai ter tanto direito, se ele tinha, por exemplo, 100% das cotas dele, mas as cotas dele eram 100 cotas, então ele vai ter 100 cotas, né? 100 ações, que vai ser transformada em ações, lá da nova empresa. Aí eles vão decidir junto quem vai ser, quem será quem vai ser o acionista majoritário, quem vai ter o controle das empresas. Mas, como eu falei antes, geralmente o controle vai ser conjunto, tá? Então, vai ser um controle compartilhado das empresas, porque nenhuma das duas vai querer abrir, dificilmente, né? Uma das duas vai querer abrir mão do controle da sua empresa para abrir uma outra que vai ficar, tipo, para outra pessoa cuidar, para outra pessoa tomar decisão. Então, geralmente, o controle acionário vai ser compartilhado entre os dois sócios, os dois acionistas das duas empresas envolvidas, tá? Então, aqui eu ainda trouxe mais um pouquinho do artigo 23 para vocês, que ele fala o seguinte: o artigo 223 destaca que a incorporação, fusão e cisão envolvem com... Ah, sim, já lembrei o que quer dizer aqui. As fusões, cisões ou incorporações que envolverem empresas abertas, companhias abertas, ou seja, se eu tenho dos dois lados aqui para ser fusionadas, duas empresas SAs, obrigatoriamente, a empresa nova que vai ser criada, ela precisa ser SA. Se as duas empresas de cotas, por exemplo, forem duas LTDA e elas quiserem abrir uma SA, não tem problema. Mas se ambas forem SAs, tem que abrir uma SA. A nova empresa tem que ter uma forma jurídica de sociedade anônima. Por quê? Porque ela movimenta ações na Bolsa de Valores, porque cada acionista tem cotas diferentes, tem ações que a gente viu lá que podem ser preferenciais, que são aquelas que não dão direito a nada, né? Mas dão direito a dividendos. E os acionistas, eles compraram ações que valem mais, que são as ações ordinárias, que dão direito a votos. Então, no caso das duas partes que serão fusionadas serem SAs, a nova precisa ser uma sociedade anônima. Beleza? Então, eu dei uma dica aqui embaixo, exemplifiquei aqui embaixo no slide. Se houver negociações na Bolsa de Valores de ações de companhias fusionadas, exemplo, Fiat e Peugeot,
as mesmas devem voltar ao mercado no nome da nova... desculpa. Então, se houverem, por exemplo, agora, mais uma coisa. Caso as duas empresas fusionadas que eram SA, tenham negociações na Bolsa de Valores, essas ações, elas precisam voltar no mercado depois que a nova empresa for constituída. Essas ações dessas duas empresas vão se tornar uma outra, né? Vai se tornar um outro nome. Então, Stellantis lá que a gente viu, vai ter essa mudança no nome aí. Então, essas ações, elas devem voltar no mercado no prazo de até 120 dias. Então, vamos supor aí que nós investimos, 50% da turma investiu no Fiat e 50% investiu na Peugeot, tá? Então, vocês investiram a gente investiu nas duas firmas que foram extintas para suceder lá a Stellantis. Então, 120 dias, os acionistas, eles têm 120 dias para colocar essas novas ações na Bolsa de Valores novamente. E mostrar se ela está entrando em alta ou em baixa, tá? Ou manteve o mesmo valor, enfim. Mas daí, o que vai acontecer? As ações que vocês tinham comprado da Fiat e da Peugeot vão ser sucedidas, ou seja, vão passar a ser Stellantis. Vocês não perdem nada. Só vai haver a mudança aí da nomenclatura, mas isso é tudo burocraticamente, lá dentro da Bolsa de Valores, com a CVM, com a empresa. Tá? Então, vocês vão só ter a sucessão daquelas ações. Vocês tinham da Peugeot antes e agora vocês vão ter da Stellantis. Geralmente, quando duas empresas se fundem para abrir uma nova, é ótimo para quem investiu nessas empresas. Porque como une patrimônio líquido, geralmente o preço da ação aumenta. Pensem aí, nós tínhamos uma empresa só que tinha um patrimônio de 1 bilhão, vamos dizer assim. E uniu com uma que tinha mais 1 bilhão. Então, aumentou o patrimônio líquido dessa empresa. Então, querendo ou não, vai aumentar também as ações lá na Bolsa de Valores. Então, é um pulo muito bom, tá? Então, aqui eu trouxe o exemplo. Agora eu vou ler o exemplo certo. Se houver negociações na Bolsa de Valores de ações das companhias fusionadas, então, que nem eu expliquei, Fiat e Peugeot movimentavam ações na Bolsa de Valores, tá? As mesmas devem voltar ao mercado no nome da nova empresa, da nova companhia, no prazo máximo de 120 dias. Então, não pode demorar mais de 120 dias para colocar essas ações de volta no mercado, na Bolsa de Valores, que a gente chama, tá? Então, aqui eu trouxe o artigo 137, que fala sobre: é possível excluir algum acionista, seja ele majoritário ou minoritário? Não. Conforme o artigo 137 da Lei 6.404 de 76, no caso de fusão, incorporação ou cisão da companhia em outra, não terá o direito da retirada do titular da ação. Então, não pode tirar, tá? Se eu tenho ações daquela empresa que foi fusionada, a minha ação vai suceder para aquela nova empresa que foi criada. Então, vai passar a ser daquela nova empresa. Não tem choro nem vela, tá? Em lei. Então, aqui eles falam que as espécies das ações que não podem ser retiradas. Então, aqui, titular de ações de espécie ou classe que tenham liquidez e dispersão no mercado. Isso o que quer dizer liquidez? As ações que estão sendo negociadas na Bolsa de Valores, ou seja, ações que estão lá para serem compradas. Ações negociadas na Bolsa de Valores, capital aberto. Então, liquidez. Eu vou adquirir, eu posso adquirir. E dispersão é quando, por exemplo, existem tanto ações preferenciais como ações ordinárias, enfim, ou quanto ações nominais, quando tem dispersão dessas ações. Tem várias ações sendo negociadas. Ou seja, são ações ativas, são ações que até então estavam sendo negociadas e as pessoas compraram, as pessoas adquiriram, tanto quem tem controle majoritário quanto quem tem controle minoritário, ou não tem controle, quem é apenas acionista aí de boa, que nem nós, pequenos acionistas. Então, não pode retirar o titular da ação. Se eu comprei 5 ações da Peugeot, eu tenho direito de 5 ações da Stellantis, tá? Não pode tirar. Então, aqui o processo de fusão. De que forma se dá esse processo? De que forma que os acionistas eles concordam que vão fazer essa fusão? Então, aqui eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala em empresas SAs, nós temos uma coisa chamada Assembleia Geral, que tem que ser feita entre todos os acionistas que têm aí alguma
participação, investimento direto. Então, coligadas, controladas, controladoras, administração da empresa, conselho fiscal, todas essas pessoas elas precisam estar na Assembleia Geral para votar sobre os procedimentos, sobre a continuação ou não da empresa. Então, ali, ó, caberá à Assembleia Geral, que é essa reunião que vai os acionistas majoritários, as coligadas, aqueles que têm influência significativa sobre a empresa, os administradores, os gestores, o conselho fiscal. Então, vão aprovar um protocolo de fusão e a nomeação de peritos que vão avaliar o patrimônio líquido das sociedades que serão fusionadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente for pensar em fazer uma fusão de uma grande empresa, nós vamos ter que fazer um protocolo de fusão, falando exatamente quais são as cotas, as ações de cada um dos acionistas, quem que está em controle agora na empresa. Tem que pegar o último balanço patrimonial, que nós vamos levar aos peritos, e os peritos vão fazer uma análise para ver se não houve aumento de ativos, por exemplo, aí. A empresa tem prédio, a empresa tem loteamento, enfim, tem um monte de coisa no nome dela. Mas esses bens imobilizados, a gente sabe que eles entram com um valor na nossa empresa. Eles entram com um determinado valor de custo, edifício, terreno, enfim. E depois a gente não vai avaliando ele para ver se ele houve um aumento. Só vai avaliar se houver a venda desses terrenos, que é o caso que vai acontecer aqui. Como a empresa vai ser extinta, o perito contábil ele vai ser nomeado para ver se houve valorização ou desvalorização dos ativos da empresa. A mesma coisa com os passivos. Se houve aí um aumento nos passivos ou se houve uma diminuição no valor dos passivos. Então, ele vai trazer todo esse valor a valor justo, que a gente fala, que é a valor de mercado. Se aqueles ativos e aqueles passivos realmente refletem o que aquilo ali vale hoje no mercado, tá? Para que na data da transferência dos valores para a nova empresa, esses valores estejam reais, sejam realmente aquilo que vale no mercado. Então, esse protocolo de fusão, ele vai constar toda a documentação da empresa, quem é o controlador, que se tem mais de um controle, vai mostrar o quanto de ações a empresa tem, e também vai ser feita uma justificativa, falando por que é importante fundir, por que é importante fazer essa fusão, quais são os benefícios, qual é a estratégia da companhia em fazer essa fusão. Aí, na outra Assembleia Geral, vai ser votado se todo mundo concorda com essa fusão, vai ser mostrado aí como que ficou o balanço patrimonial depois que o perito foi fazer a avaliação ao valor justo desses ativos, tá? Então, tudo isso vai sair em um laudo, que a Assembleia Geral vai convocar todos os envolvidos para fazer a votação. Aí, aqui embaixo, eu coloquei para vocês o seguinte detalhe. Sendo proibido aos sócios ou acionistas votar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da sociedade em que pertence. Ou seja, eu não posso falar que o laudo do perito foi errado, que tal ativo vale mais, ou que tal passivo não tem tanto, não é uma obrigação tão grande, é menor hoje em dia, enfim. Se eu sou dono da empresa, eu não posso falar sobre isso. Eu posso só questionar o da outra empresa que vai ser fusionada, tá? Então, para pedir mais detalhes, mais informações. Os próprios donos da empresa não podem votar no seu laudo, não tem esse direito, tá bom? Para que não haja, assim, uma forma de fraude, alguma coisa assim, de querer que a empresa dele vala mais do que a outra, enfim, né? Para que fique uma coisa bem feita mesmo por peritos, aqueles responsáveis em trazer a informação coerente e correta para a empresa, tá? Então, após todos os envolvidos aí na Assembleia aprovarem esse protocolo de fusão, aprovarem a justificativa, aprovarem o laudo, então é feito a fusão das empresas. Então, aqui eu trouxe um exemplificando para ficar mais fácil para vocês. Gente. Então, os dois procedimentos que são feitos para desenvolver a fusão, eles chamam protocolo e justificativa. Então, nestes documentos, haverá toda a informação sobre o acordo entre as duas partes. Então, vamos pensar lá, Fiat e Peugeot.
tudo que eles concordaram, que cada uma tem 100 ações, que cada uma das empresas vai ficar com, cada um dos acionistas vai ficar com aquelas ações que lhe couberem da outra empresa, da empresa fusionada, que depois eles mesmos, os dois acionistas majoritários de cada uma das empresas, Peugeot e Fiat, vão adquirir o restante das ações ordinárias da empresa, da nova empresa. Enfim, é eles quem vão decidir tudo e vão colocar no protocolo e na justificativa. Para que depois que a empresa as duas empresas forem extintas e a nova for criada, não fique nenhuma coisa para discutir. Tudo seja discutido antes e aprovado em assembleia, tá bom? Então, de que forma que é feito o reconhecimento contábil de uma fusão? Então, todos os ativos e passivos das empresas, eu coloquei cindido ali, mas é fusionados, das empresas fusionadas são trazidos a valor justo. Então, eu expliquei para vocês o que significa dizer isso. Significa que aquele valor do balanço patrimonial, os ativos e os passivos do balanço patrimonial, vão ser analisados a valor presente. Quanto valem hoje se eles forem vendidos ou se eles forem quitados, tá? Vão analisar se houve goodwill ou mais-valia no processo de fusão. O que é isso? Analisar se as duas empresas que elas foram juntadas para criar uma nova, se não houve aí uma valorização do patrimônio líquido dela perante o mercado. A partir do momento, por exemplo, a BRF, ela não foi uma fusão, ela foi uma incorporação, mas a partir do momento que a BRF incorporou a Sadia e a Perdigão, ela ganhou muito valor de mercado. Se tornou a maior aí a maior na atividade deles. Então, o que é isso? Isso é um goodwill. Juntou-se duas empresas, né, relativamente pequenas e se tornou aí uma empresão que tem muito valor de mercado. Muito valor de mercado comparado ao que eles tinham antes, tá? Então, aí nós temos um goodwill, que é o quê? Ela vale mais do que o patrimônio dela. Então, sempre que eu dou um exemplo de goodwill, eu faço o seguinte, para ficar uma coisa mais simples para vocês entenderem. Então, vamos supor que o PL de uma empresa, patrimônio líquido de uma empresa, ele seja de, vou colocar aqui, R$10, tá? Só para uma forma, R$10, tá? Isso aqui tá lá no meu balanço patrimonial. Eu sei que o PL da minha empresa é R$10. Ativos menos passivos, sobrou um patrimônio líquido para mim de R$10. Porém, se eu fosse colocar essa empresa no mercado para vender agora, ela valeria 70. Eles pagariam 70 nesse meu patrimônio. Só que ele não tem isso de bens, tá? Já tá mostrando ali que ele só tem 10 de bem. Então, os R$60, que é a diferença, então a diferença de um para o outro, chama-se goodwill, que é a capacidade da empresa em gerar ativos financeiros, em gerar um crescimento, enfim. Então, esses R$60 aqui, que é a diferença entre o que a empresa tem de valor e o quanto ela vale no mercado, que ela vale mais do que ela tem, é chamado de goodwill. Então, analisar se houve esse goodwill, tá bom? Então, aqui, para fazer a determinação dos valores justos, é sempre contratado serviços de auditoria e perícia contábil, tá? Que vão fazer aí essa análise do que a empresa tem realmente de fato. Então, eu trouxe aqui um na prática para a gente fazer juntos, entender como funciona isso aí, tá bom? Então, o acionista Holding SA e as subsidiárias, os acionistas da holding e da subsidiária decidiram que as duas sociedades fariam uma fusão em 30/9 de X1, dando origem à nova sociedade, que é a Alfa SA. Então, duas empresas, holding e subsidiária, deixariam de existir para nascer a nova, que é a Alfa SA. Essa operação é considerada uma combinação de negócios. E, segundo o CPC 15, né, o principal fato é realização entre as partes, né, que as partes elas não são relacionadas, ou seja, elas não são coligadas e controladas uma da outra, são duas empresas distintas que querem se unir, tá? E ainda, a subsidiária e a holding SA são sociedades adquiridas e, portanto, seus acervos líquidos, ou seja, o seu balanço patrimonial, eles devem ser trazidos a valor justo para fins da fusão. Então, para fazer a transferência dos ativos e do passivo para a nova empresa, que é a Alfa SA, precisa transformar o balanço patrimonial das empresas em um acervo líquido, ou seja, trazer aquilo a valor justo, tá bom? Os acionistas das duas empresas passarão a participar da nova sociedade. E o acervo líquido de ambas as empresas
serão fusionados a valor justo, ou seja, deixarão de existir, serão zerados a valor justo. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou zerar isso, vou zerar as contas no balanço patrimonial de cada empresa e vou transferir o saldo lá para a Alfa SA. Vou mostrar para vocês na prática, tá? Então, aqui, ó, valores contábeis da fusão da empresa Holding SA. Tá, então aqui, ó, da Holding e da subsidiária SA. Então, isso aqui, pessoal, é... Peraí, deixa eu pegar o meu mouse aqui. Deixa eu ver. Aqui. Quase não enxergo ele. Aqui. Então, aqui, ó, a Holding e a subsidiária. Tudo que for débito tá normal, assim, e tudo que for crédito tá entre parênteses, tá? Então, aqui, a empresa Holding, ela tem 2.000 de ativos, a subsidiária tem 740 de ativos. Passivos, elas têm 600 mil e 140 mil. Patrimônio líquido, então, eles têm... Peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui, gente, só um pouquinho. 602 mil, tá certo. E aqui 740, tá, entendi. Aí, aqui no patrimônio líquido deles está negativo, pode ver. Então, aqui nós vamos ter um patrimônio líquido de 600 mais 1.400, que vai ser 2.000. A mesma coisa aqui na subsidiária. Ambas estão com patrimônio negativo, que vai ser 740. Então, igual ao nosso ativo, sempre fechando. Ativo mais passivo, igual. Então, vamos continuar aqui. Aí, tem que fazer o acervo líquido das ambas empresas. Então, a única empresa que teve aí uma valorização nos seus ativos foi a empresa subsidiária. Então, foi feita aqui a avaliação a valor justo dessa empresa. Então, eles pegaram os ativos da empresa subsidiária e analisaram. Então, o que houve aqui? Os ativos, eles houveram um aumento. Então, antes eles tinham aí 740 de ativos, ó. E ele passou a ser 937 a valor justo. Menos os 140, que é o passivo da empresa. Então, a empresa agora tem de acervo líquido, ou seja, de ativo menos passivo, o valor de 797 mil. Então, aqui, ó, o valor da sociedade subsidiária teve um aumento no valor de 197, eu coloquei reais aqui, né? Mas se a gente fosse falar em grandes empresas, seriam 197 mil reais, tá? Então, aqui, pessoal, tá mostrando que houve um aumento nos ativos da subsidiária de 197 reais, tá? Então, aumentou ativo menos passivo, ficou um acervo líquido de 797 reais. Aí, de que forma que a gente faz a fusão? De que forma que a gente faz os lançamentos de fusão? Ou seja, vamos zerar todo o balanço patrimonial da subsidiária e passar essas contas, esses valores a uma conta chamada fusão, conta de fusão. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui, de que forma que se dará os lançamentos. Então, a gente vai fazer um débito. Mas que coisa que eu fico perdendo esse mouse. Aqui, ó. Um débito no ativo dessa empresa. O ativo, o valor de ativo, 740 da subsidiária, ela vai ser um débito em fusão e um crédito em ativos de subsidiários. Ou seja, eu vou estar zerando, porque tudo que eu tenho no meu ativo, ele é um débito. Se ele passa a ser um crédito, ele zera, certo? Ele vai diminuindo. Então, eu tinha 740 no meu ativo e então eu tinha um débito e fiz um crédito, zerou. Passei esses 740 a uma conta chamada fusão, que é depois uma conta que eu vou transferir para uma nova empresa. A mesma coisa com os passivos, ó, dá uma olhada aqui. O passivo da empresa, ele está no débito, isso quer dizer que eu estou zerando ele, tá? Então, 140 aqui no débito, para zerar essa conta de passivos, e no crédito lá da empresa fusionada, 140, tá? Então, aumentou lá na conta de fusão, 140 de passivos. E o patrimônio líquido, então, ele foi feito um débito também, porque tudo que está no patrimônio líquido é um crédito, foi feito um débito para zerar lá na empresa subsidiária, que vai deixar de existir, e foi jogado esse valor lá para a conta de fusão, que depois vai ser feito aí
uma meu Deus, me fugiu o nome, uma transferência desses valores. Então, aqui com a outra empresa, holding, como não houve nenhum aumento de diminuição aí nos valores dos ativos, o que acabou sendo feito? Foi feita a transferência direta, então, a mesma coisa. Então, foi feito um débito dos ativos da holding na conta de fusão e um crédito nos ativos dela lá, que foi para zerar os ativos. As mesmas coisas no passivo, então, foi feito um débito no passivo da empresa holding para zerar, não ter mais nada, ficar zerado aquele balanço, aquela conta, e um crédito em fusão. Então, aumentou lá na conta de fusão as obrigações a pagar. A mesma coisa aqui com o patrimônio líquido, tá? Então, foi feito um débito na empresa, lá na holding, do patrimônio líquido, para zerar esse patrimônio líquido, e um crédito em fusão, para aumentar o patrimônio líquido da conta de fusão. Aí agora eu trouxe para você o lançamento de transferência, ou seja, como que a gente vai fazer a transferência desses valores para a nova empresa? Fácil, gente, facílimo. É a mesma lógica. Peraí. É a mesma lógica. Aqui então, ó. Primeiro nós vamos fusionar, né? Vamos transferir os ativos da empresa holding. Então, nós vamos fazer um débito em ativos no valor de 2.000 e um crédito na conta fusão, que foi aquela conta que a gente lançou antes, tá? Então, nós estamos fazendo um crédito na conta fusão, para extinguir a conta fusão, ficar somente a conta de ativos. A mesma coisa no passivo. Nós vamos fazer um débito na conta de fusão, para extinguir essa conta, e um crédito nos passivos, para ficar lá na demonstração do balanço da empresa fusionada, da nova empresa, tá? Da Alfa SA. Aí, mais aqui o capital social. Então, um débito na conta de fusão, no capital social, e um crédito na conta de capital social da nova empresa, tá bom? A SA. Aí, agora, fizemos a transferência do acervo líquido da holding SA, vamos passar a fazer a transferência dos ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa subsidiária. Então, aqui os ativos, eles vão ter um débito em ativos, tá? Deixa eu pegar aqui de novo meu mouse, que eu perdi ele. Então, um débito em ativos no valor de R$ 937 reais. Um crédito aqui na fusão de 740 de ativos. E daí mais um crédito de 197. Esses 197, eles são porque houve um aumento no ativo. Então, a gente chama de ajuste de avaliação patrimonial. Tá? Então, esse 197 que separado, que a soma de ambos vai dar 937, ele advém aí desse aumento que houve no ativo, conforme o laudo dos peritos. Então, a gente chama essa conta de ajuste patrimonial. Tá? Aí, vamos lá. A fusão aqui a transferência aqui dos passivos. Então, nós vamos debitar a conta de fusão, para zerar a conta de fusão, e vamos creditar 140 para ficar na empresa, lá na nova empresa, na Alfa SA. A mesma coisa que nós vamos fazer com o capital social da empresa. Então, aqui houve um débito do valor de R$600 aí no patrimônio, na fusão, e um crédito no patrimônio líquido, que depois vai somar com o patrimônio líquido da empresa holding, que as duas se fundiram para nascer essa nova, que é a Alfa. Aí aqui, os peritos já falaram que houve um ágio. A partir do momento que ambas empresas se uniram para criar a nova, que é a Alfa SA, já houve aí um aumento no patrimônio líquido da empresa, ou seja, houve um aumento perante ao mercado de R$50. Então, já foi feito esse lançamento também. Um débito em ágio ou goodwill, que é uma conta que vai estar lá no ativo, e um crédito em capital social, que é um valor que vai aumentar o patrimônio da minha empresa, tá bom? Aumenta o patrimônio da minha empresa porque ele vale mais perante o mercado. Então, a gente chama isso de um ativo intangível, que não é uma coisa que a gente tem palpável, não é um valor que a gente tem em mãos, mas perante o mercado vale mais R$50 do que a empresa tem realmente de bens, menos as obrigações. Então, isso aqui, pessoal, é uma forma de
fusão, é uma forma de papel de trabalho que a gente chama de fusões. Beleza? Então aqui eu passei de uma forma bem rápida, a gente vai aprofundar isso aqui ano que vem na aula de contabilidade avançada, tá bom? Mas só para vocês entenderem de que forma que acontece a fusão mais aprofundadamente, tá bom? Então eu deixei lá acho que 6 perguntinhas, assistam essa aula e desenvolvam elas lá bem certinho, beleza? Beijos! Deixem um like, comentam, se inscrevam no canal e valorizem essa professora youtuber aqui para vocês, professora barra youtuber. Tchau, pessoal, boa semana!